No coração da Eurásia, entre estepes e montanhas, ergue-se uma potência silenciosa, o Cazaquistão. Maior país da Ásia Central, seu território imenso e sua economia pujante o transformaram em uma joia estratégica disputada pelas maiores potências do nosso tempo. O Cazaquistão trilha um caminho ousado, adotar uma política externa variada. Uma dança delicada entre gigantes, mantendo boas relações com todos, sem se curvar a nenhum. Com vastas reservas de petróleo, gás e minerais raros, o país lidera a economia da região, com um PIB superior a 262 bilhões de dólares e o maior investimento militar da Ásia Central. Essa combinação de poder econômico, posição geográfica estratégica e recursos naturais valiosíssimos, coloca o Cazaquistão no centro de um tabuleiro, onde Rússia e China jogam suas peças com atenção absoluta. E nesse jogo, o Cazaquistão não é apenas um espectador, é uma peça-chave. Por séculos, o destino do Cazaquistão esteve entrelaçado ao da Rússia. Após a queda da União Soviética, os dois países passaram a compartilhar uma das fronteiras mais longas do planeta, mais de 7.600 quilômetros de terra contínua. Para muitos estrategistas russos, o Cazaquistão não é apenas um vizinho, é um escudo. Um estado tampão estratégico, uma linha de defesa contra ameaças vindas do sul. Essa visão, somada aos laços históricos e culturais, dá a Moscou uma influência significativa sobre Nur-Sultan, a capital cazaque. Em 2005, Rússia e Cazaquistão firmaram um acordo de delimitação, um marco na tentativa de evitar disputas. Mas nem tudo foi resolvido. No norte do país, onde vive quase um terço da população de origem russa, a herança demográfica continua sendo uma cicatriz sensível. Comentários provocativos de políticos nacionalistas russos, como a alegação de que os cazaques não tinham um estado antes dos anos 1990, acendem alertas em Astana. O temor é que Moscou use a presença da minoria russa como pretexto para exercer pressão ou até reivindicar territórios, como fez em outras partes do antigo Império Soviético. Diante disso, o Cazaquistão responde com firmeza e sutileza, fortalece sua identidade nacional, promove o idioma cazaque e reafirma sua soberania, tudo isso sem romper abertamente com o Kremlin. É uma estratégia de sobrevivência, no delicado equilíbrio entre a memória imperial e o desejo de independência plena. Na arena da segurança, o Cazaquistão ainda caminha sob a sombra do gigante do norte. Membro da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, a OTSC, o país mantém uma aliança militar formal com a Rússia desde os tempos pós-soviéticos. E essa aliança foi posta à prova em janeiro de 2022, quando o governo cazaque enfrentou violentos protestos internos. A resposta veio rápida. Tropas russas cruzaram a fronteira, a convite do presidente Tokayev, e ajudaram a sufocar a instabilidade. A delicada dependência do Cazaquistão diante do Kremlin. O lendário cosmódromo de Baikonur, marco da corrida espacial, ainda é operado por Moscou em território cazaque. Exercícios militares conjuntos e acordos de defesa mantêm os dois países entrelaçados em questões estratégicas. No campo econômico, a situação é igualmente tensa. A Rússia já foi o maior parceiro comercial do Cazaquistão, mas agora vê sua posição ameaçada pela ascensão da China. Ambos ainda integram a União Econômica Eurasiana, o que facilita o comércio regional, mas também amarra o destino econômico do Cazaquistão aos ventos da economia russa. Nas últimas 2 décadas, Pequim transformou-se em um grande parceiro econômico para o Cazaquistão. Por meio de investimentos bilionários e acordos estratégicos, a presença chinesa se enraizou nos setores de energia, infraestrutura e comércio. Em 2023, a virada histórica aconteceu. Pela primeira vez, a China superou a Rússia e tornou-se o maior parceiro comercial do Cazaquistão. Foram mais de 31 bilhões de dólares em trocas bilaterais, com a meta de alcançar 40 bilhões nos próximos anos. O Cazaquistão envia petróleo, gás, urânio e metais. A China responde com máquinas, eletrônicos e produtos industriais. Um fluxo constante de interesses, fortalecendo a influência de Pequim e oferecendo uma rota de escape da dependência russa. Mas a ligação vai além do comércio. Foi na capital cazaque, em 2013,
que Xi Jinping anunciou ao mundo o nascimento do Cinturão Econômico da Rota da Seda. E o Cazaquistão abraçou o projeto com entusiasmo. Sonha em tornar-se um centro logístico euroasiático, um elo vital entre o Oriente e o Ocidente. E a China, com sua visão de longo prazo, vê ali não apenas um parceiro, mas um corredor estratégico para seus fluxos econômicos globais. Essa aproximação, no entanto, é feita com cuidado. O Cazaquistão abriga minorias étnicas com laços a Xinjiang, região sensível para o governo chinês. Por isso, o governo do Cazaquistão colabora discretamente com Pequim em questões de segurança, sem se comprometer publicamente com políticas controversas. Astana tem se esforçado para manter o equilíbrio. Consegue, até aqui, atrair os investimentos chineses sem cair nas armadilhas da dívida, e ao mesmo tempo abre espaço para o capital ocidental, como forma de contrabalançar as influências. Se antes o petróleo e o gás sustentaram a ascensão econômica do país, agora, o olhar do mundo se volta para outros tesouros: urânio, terras raras, lítio e titânio, os minerais estratégicos que moldarão o futuro da energia, da tecnologia e da segurança global. O presidente Tokayev já declarou: esses recursos são o novo petróleo do Cazaquistão. E ele não está errado. O Cazaquistão é simplesmente o maior produtor mundial de urânio. Em 2022, respondeu por 43% de toda a produção global. A estatal Kazatomprom lidera o setor com eficiência impressionante, extraindo toneladas do metal com técnicas de baixo custo e vendendo quase tudo ao exterior, já que o país não possui usinas nucleares próprias. Entre 1997 e 2016, a produção saltou de menos de 1.000 para mais de 25.000 toneladas anuais. Em 2023, o Cazaquistão abasteceu 20% das necessidades da União Europeia, 22% das dos Estados Unidos e manteve-se como principal fornecedor individual da China. Esse protagonismo transformou o urânio cazaque em uma moeda geopolítica valiosíssima. Mas há um ponto frágil: o país ainda depende da Rússia para enriquecer esse urânio bruto, enviando parte de sua produção para instalações da Rosatom. Com depósitos recém-descobertos estimados em mais de 2,6 milhões de toneladas, o Cazaquistão abriga enormes reservas de elementos críticos como tungstênio, nióbio, escândio e tântalo, matérias-primas fundamentais para a indústria aeroespacial, tecnologia verde e armamentos modernos. Já é um dos maiores produtores de titânio do mundo, dominando mais de 20% do mercado aeroespacial. Empresas da Alemanha, Coreia do Sul e França já desembarcaram com projetos de prospecção. A preocupação é que esse novo Eldorado seja dominado por gigantes estrangeiros, especialmente russos e chineses. Por isso, autoridades locais defendem a criação de uma agência nacional para proteger os ativos estratégicos do país. Com a explosão da demanda por baterias, o lítio tornou-se um dos minerais mais cobiçados do planeta. E o Cazaquistão começa a surgir como um novo competidor. Estudos preliminares indicam reservas entre 50.000 e 100.000 toneladas, ainda não exploradas comercialmente. Mas os primeiros passos estão sendo dados. Consórcios com a Alemanha, Coreia do Sul e até os Estados Unidos já iniciaram projetos exploratórios. O Cazaquistão surge como uma peça de alto valor, aumentando sua relevância para potências globais e regionais. Urânio, terras raras e lítio colocam o país na rota de cadeias produtivas vitais do século XXI, da energia nuclear à transição verde e às indústrias de alta tecnologia.